Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Invictus Podcast, o podcast dos investidores invictos e de todos aqueles que querem alcançar o sucesso através de investimento, empreendedorismo e educação financeira. Eu sou o Victor, fundador e host desse podcast. Eu sou o Vitor Lavarda, o co-host e o sócio fundador também dos Invictus. Eu sou o Clayton, trabalho aí na parte de criação de conteúdo e tecnologia. E hoje a gente está aqui sendo honrado com a presença do nosso primeiro convidado e especialista em neurociência, hábitos comportamentais, Ângelo Piazza. É um prazer estar aqui. O Vitor já me introduziu, né? Eu não preciso falar mais muita coisa, mas queria falar que é uma honra gigante estar aqui fazendo parte desse primeiro podcast. Estava conversando com o Vitor aqui em off, que tive a honra também de participar da incubadora dos investidores invictos. E hoje poder estar aqui compartilhando um pouco do que eu sei é uma honra e um prazer gigantesco. Show de bola. Só para introduzir um pouco também o meu relacionamento com o Ângelo é amigo de infância, nos conhecemos jogando bola no colégio. A gente nunca imaginaria que a gente estaria aqui, né, Ângelo? Cara, longe disso. E basicamente é o seguinte, em 2021, começo de 2021, o Ângelo estava começando, né, com o trabalho de coach e vi aí o conteúdo dele como uma oportunidade legal de me reinventar, porque tinha começado a pandemia, eu estava começando a morar sozinho, era um momento novo da minha vida. Vi aí a oportunidade de ser mentorado, de ter alguém para dar uma luz no meu caminho, né? E justamente no meio desse processo de mentoria, junto com o Vitor e posteriormente com o Clayton, né? Surgiu a ideia aí dos investidores invictos como um ambiente de educação financeira que hoje envolve TikTok, Instagram, YouTube. Hoje nós fazemos palestras, mentorias, serviço de planejamento financeiro, serviço de acompanhamento financeiro, Wealth Planner. E a gente foi expandindo, né, a nossa gama de serviços, de produtos e forma de poder ajudar as pessoas a lidar com dinheiro. E foi justamente nessa mentoria aí que ele viu nascer esse processo todo. E que também, né, falando sobre neurociência, comportamentos, hábitos, tem tudo a ver com dinheiro, né, cara? Com certeza. Eu acho que foi uma via de mão dupla, eu acho, né? Porque eu ajudei ali naquele início ali dos investidores invictos e o Vitor me ajudou no início da minha carreira de coach ali, que foi realmente um dos meus primeiros clientes realmente pagantes, né? Que foi uma virada de chave, assim. Foi, eu acho que um processo ali de que quando tá começando alguma coisa, tu tem aquele sentimento de não sei se vai dar certo, será que isso é pra mim? Será que as pessoas vão querer esse meu trabalho dessa forma, né? Eu acho que não sei se vocês tiveram essa sensação também lá no início. Com certeza. Quando tu começa a trabalhar, Sim. fazer e tu não vê aquele resultado vindo, tu começa a questionar. E eu acho que aquele processo de quando o Vitor veio entrar em contato comigo foi uma resposta de Deus também pra falar assim, não, segue que esse é o caminho que eu quero pra você. Show. E também não pode lembrar que agora teve mais uma, né? Teve! Agora... Pode contar a tua história aí. Cara, pra começar, conta um pouquinho da tua história, como é que tu começou no coach, como é que tu foi estudar neurociência, o que te deu na cabeça, vamos dizer assim? Cara, então, eu acho que vem de novo aquele assunto que a gente tava falando, né? No meu tempo de colégio eu era o cara que só jogava bola, matava a aula pra jogar bola. Mas, querendo ou não, eu tinha muito essa vontade de buscar performance, né? Eu acho que isso vai muito do atleta ali, de estar buscando sempre essa questão de melhorar, de estar buscando aquele, eu sempre brinco, aquele 1% que vai ser a vantagem contra o teu adversário naquele momento. E eu gostava muito de estudar a mentalidade dos atletas, né? E aí eu comecei a buscar mais sobre isso, peguei o tempo de ouro do Brasil, né? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, rapaziada, e aquele, meu Deus, vi o Brasil ser campeão do mundo. Então aquilo me encantava. Esse meio assim de saúde, esse meio do esporte. E aí eu procurei várias áreas assim que envolvessem isso, né? Pensei em fazer psicologia, pensei em fazer educação física, pensei em fazer nutrição, várias áreas que envolvessem. Mas depois, passando o tempo, eu acredito que ali, quando eu encontrei o coaching, quando eu comecei a estudar sobre neurociência, eu falei, pô, isso aqui, querendo ou não, era o que eu buscava lá atrás. Algo que eu gostava de entender de pessoas, gostava de entender de performance. Gostava de entender o que fazia atleta X ter um resultado tão alto, o que fazia aquele outro atleta Y ter um resultado tão baixo. O que mensurava, o que diferenciava essas pessoas, né? E eu acho que isso meio que eu levei pro meu meio profissional. Comecei a olhar para as pessoas também de uma outra forma, assim, pô, o que essa pessoa faz que tem um resultado tão bom? E por que tem outras pessoas que têm um resultado tão ruim, o que elas fazem? E daí começar a juntar isso, né? Pô, o que essa pessoa que tem muito resultado tá fazendo? Legal, vou mapear isso aqui. O que essa pessoa que não tem resultado tá fazendo? Eu tenho que evitar essas coisas aqui, Sim. ou fazer menos isso aqui, né? E eu acho que foi isso, assim, que me deu esse drive, que daí veio daquele guri que só queria jogar bola, que não gostava de estudar,
pra falar, pô, encontrei acho que um fio da meada aqui, daí eu virei viciado em estudar. Acho que foi o oposto, né? Daí comecei a gostar de estudar da mente, encontrei na neurociência, eu acho que um grande aliado aí pra poder falar um pouco da minha vida também pro mundo. Legal. Cara, eu queria já fazer uma pergunta assim pra tu contar um pouco melhor também. Aí nesse início, tu comentou que começou a estudar, começou a ver vídeo. Eu queria saber se tu teve alguém que te mentorou, alguma inspiração assim que surgiu nesse início. Porque hoje em dia a gente vê alguns grandes players, né? Por exemplo, o Wesley, tem o Miguel Nicoleles também, que é muito famoso. Fora esses vários outros podcasts que agora tá bem alta, né? Neurociência, dopamina, hábitos e tudo mais. Cara, no início, eu tinha recém-feito, na verdade, o Método CIS, né, com o Paulo Vieira, que foi a Febracis, a escola que eu me formei. E tinha um neurocientista lá, né? E aí eu acho que isso sempre me chamava atenção, assim, pô, eu via os cursos de coaching, nunca tinha um neurocientista falando, assim, né? E eu falava, pô, que legal. E aí eu encontrei o André Davin. Inclusive, o André Davin, ele foi o professor responsável pela minha primeira pós-graduação que eu fiz, né? Que foi na área de neurociência e performance humana pela faculdade UniBF. E eu falava, pô, esse cara fala de neurociência de uma forma fácil, né? Naquele tempo, ainda o Wesley não estava tão em voga, né? Não estava tão em voga esse assunto de neurociência em si. E esse rapaz, o André Davin, já falava sobre isso, né? E eu falava assim, pô, eu tinha uma visão tão difícil de neurociência. Falar de neurônios, falar de hormônios. Muito biológico, né? Muito biológico, assim, muito... Muita sigla. Muita sigla, mas muito longe, assim, das pessoas normais, vamos falar assim, né? Falava assim, pô, isso aqui é coisa de um acadêmico, é coisa disso e aquilo. E aí eu comecei a entender como aquilo que ele falava, eu vivia aquilo. Falava de emoções, falava de comportamento. Peraí, eu vivo isso, né? E eu falava, pô, ele fala de uma forma tão simples, eu consigo entender ele falando. Enquanto eu vi outros neurocientistas falando de uma forma difícil, assim, eu falava, pô, eu quero aprender a falar sobre isso de uma forma simples que as pessoas entendam, né? E aí, quando eu encontrei o André Davin ali, foi acho que uma minha primeira inspiração, né? E aí, depois, com o tempo, foi passando, aí veio o Wesley. Eu acho que o Wesley reacendeu, né? Aquela questão da neurociência para o mundo, assim. E ele também fez a mesma coisa. Pegou a neurociência, facilitou e entregou. Eu acho que esse é o meu objetivo como um especialista em neurociência. É poder pegar essa dificuldade, às vezes, de uma pós-graduação, do mestrado, um doutorado, que é um assunto muito denso, e meio que entregar de uma forma mastigada para que a pessoa possa aplicar na vida dela. Poder ouvir um assunto ali e já aplicar. Então, respondendo aí, acho que foi o André Davin, justamente porque ele pegou uma coisa que parecia muito difícil e conseguiu transformar fácil. Pô, massa pra caramba, cara. Essa questão de transformar um conteúdo difícil em um conteúdo fácil, né? Quando eu falo de neurociência, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça são aqueles livros de autoajuda, né? Sobre aqueles livros de autoajuda, cara, o que você pensa deles, assim? Eles são muito mais do mesmo? Eles ajudam a ter esse contato inicial? Como é que é a tua opinião? Cara, eu acho que o livro ele é a porta de entrada para qualquer um desses estudos, né? Eu acho que sim, tu pode começar ali pelo YouTube, pode começar pelos esses cursos que a gente tem na internet, mas eu acho que o livro ele continua sendo uma arma poderosa para que a gente possa transformar nossa mente. Eu acho que o livro ele é um moldador comportamental muito grande. Tanto que se a gente for olhar, a gente vê grandes players, como a gente está falando no mercado, né, que eles poderiam fazer qualquer curso. Poderia contratar, inclusive, o cara que escreveu o livro para fazer um curso, ter uma mentoria. Mas a gente sempre vê os grandes players do mercado lendo. Sim. A gente vê o Warren Buffett, que sempre lê, pegando na área financeira, né? Daí eu pego das outras áreas, assim, algumas pessoas que eu gosto muito, tipo Tony Robbins, está sempre lendo. A gente vê Paulo Vieira, tá sempre lendo, o André Davin sempre lendo. Se a gente pegar o Wesley da Lanogari, aí ele tá sempre lendo alguma coisa nova. E muitas vezes é dali que ele traz os assuntos para os cursos dele. Sim. Então, na minha visão, por mais que a gente tenha inúmeras formas de aprender neurociência ou coisa do tipo, eu acho que o livro continua sendo um grande moldador comportamental. Sim, eu acho que até o próprio hábito de ler livro, né? Ele já é uma forma de tu exercitar Exatamente. isso. Porque hoje a gente tem esse consumo muito rápido, né? Muito líquido de tu pega o celular, vai no TikTok e vai girando, e o cérebro vai enchendo de dopamina, cara. Como é que é essa reação química que acontece quando a gente tá lá consumindo muito conteúdo diferente, rápido? Querendo ou não, a gente tem que adaptar o nosso conteúdo para isso, para poder alcançar mais pessoas. Mas, de novo, é aquela porta de entrada para tu se aprofundar, né? Para tu entrar no mar, tu tem que molhar o pezinho. Exatamente. Eu acho que esse é um assunto assim que mais está em voga, né? Eu acho que é um assunto que a gente precisa realmente falar, ter esses espaços para poder falar sobre isso.
Porque se a gente parar pra pensar, isso foi um estudo feito, não sou eu que tô falando, uma criança hoje de 6 anos, ela tem mais informação em um dia do que um faraó tinha em seu reinado inteiro. Você já parou pra pensar isso? Foi um estudo feito. A criança, ela tá ali com o cérebro não preparado para receber aquele estímulo. Tem até uma neurocientista que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela fala o seguinte, ela fala que uma criança de abaixo de 14 anos, ela não tem um cérebro preparado para as telas. Sim. Então, ela não tá falando assim, não, porque é 1 hora por dia. Não tá falando isso. Ela tá falando que o cérebro da criança não é preparado para as telas. Por que acontece isso? Porque o cérebro não tá formado e a gente tem justamente esses picos de dopamina, né? E o que acontece com a dopamina? A dopamina, na verdade, ela não é o neurotransmissor do prazer. Ela é o neurotransmissor da busca pelo prazer. Então, quando a gente pega alguém que fica ali, né? A gente pode pegar uma criança, a gente pode pegar até a gente mesmo, né? Se a gente parar pra pensar, ali, né? se perde no tempo e a gente fala assim, pô, mas por que eu tô fazendo isso? Muitas vezes a gente não tá sentindo prazer. Não sei se você já parou pra pensar isso. Às vezes eu pego, eu tô girando e, cara, eu não tô sentindo prazer, mas por que eu tô fazendo isso? Porque justamente a dopamina vai fazer essa motivação em busca do prazer, e eu acho que não existe exemplo melhor do que as redes sociais, sendo que existem neurocientistas, psicólogos, psiquiatras que trabalham por trás das redes sociais, e o objetivo deles é como fazer a pessoa passar o máximo de tempo possível aqui. Sim. É um trabalho louco. É um trabalho meio louco, né? Porque a pessoa sabe dos malefícios, mas ela ao mesmo tempo tá sendo paga pra fazer passar o máximo tempo ali. Então o que acontece? Você pega ali um conteúdo curto, dá um pequeno prazer ali, né? Que você tem naquele momento, e aí você fica jogando. E esse ficar jogando, o que o cérebro tá... O que tá acontecendo no cérebro? Tá liberando dopamina para que você busque o próximo prazer. Porque daí você recebe um videozinho curto. Opa! Descargazinha de prazer. Parece que aprendi alguma coisa, né? Mas se você parar pra pensar e perguntar pra uma pessoa, dos últimos 20 minutos que você passou nos Reels aí, o que você aprendeu realmente? Muitas vezes nada. E não só isso, né? Às vezes tu não se divertiu também, né? E não se divertiu também. Não teve o lazer. Não teve o lazer Também e não não sabe explicar por que tá ali ainda. Sim. Né? Então é muito parecido com uma pessoa viciada em drogas. A pessoa viciada em drogas, ela não sente, geralmente, né? Ela não sente o prazer mais quando ela tá muito viciada. Mas ela não consegue segurar o impulso de buscar a droga. Ela é capaz de matar, ela é capaz de roubar. Por quê? Porque esse excesso de dopamina no cérebro vai fazer buscar esse prazer. Então, isso acaba estragando os hábitos que a pessoa tem no dia a dia. Com certeza. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu já tentei adicionar leitura no meu cotidiano inúmeras vezes e nunca deu certo. Então, pode estar muito relacionado a isso aí. De uso excessivo de rede social, Com certeza. Eu tava conversando, né? A irmã da minha namorada, ela é professora de inglês. E uma das coisas que ela sempre fala dos alunos dela, né? Que as crianças não conseguem mais ficar 50 minutos numa aula. E é exatamente essa resposta que eu vou te dar. Pega uma criança que tá ali no Instagram, tá ali no YouTube o dia inteiro com conteúdos rápidos. 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto, 30 segundos. Às vezes um videozinho de 10 minutos, 5 minutos. E bota essa criança que tá com o cérebro viciado nessas pequenas recompensas rápidas para botar numa aula de 50 minutos. Não tem como. Não consegue. Então o que acontece com a gente? Acontece a mesma coisa. A gente vai parar para ler um livro, a gente vai ler um livro que ele é denso, que ele demora mais, e o cérebro tá falando assim, eu quero mais aquele videozinho ali, passa, recompensazinha rápida, parece que tu aprendeu, mas na verdade tu nem aprendeu. Então o cérebro meio que ele tá programado para essas recompensazinhas rápidas. E como que a gente pode fazer para corrigir isso? Porque eu sinto que se eu corto a rede social, eu volto mais viciado do que eu tava antes. Abstinência, né? Exatamente. É abstinência. É um processo assim, realmente no início ele é dolorido, aí que a gente percebe o quanto a gente tá viciado. Eu sempre gosto de dar o exemplo, né? Quando eu vou tratar, às vezes alguma pessoa vem e fala assim, pô, eu tô viciado em pornografia, tô com problema, eu já tive vício em pornografia, foi terrível. Eu literalmente não conseguia deixar de buscar. Chegava um momento que eu sentia culpa quando eu buscava, mas eu não conseguia deixar de buscar. E eu começava a me questionar. Eu não sabia neurociência ainda, mas eu me questionava. Por que eu busco se eu sinto culpa? Não fazia sentido pra mim. Eu falava assim, pô, eu quero buscar, vou viciar alguma coisa que me dá prazer, né? E aí foi essa primeira chavezinha. E é justamente isso que a gente precisa fazer. O que eu tenho que fazer com a questão da pornografia? Abstinência. Só que vai ser difícil. E aí, quando eu quero, por exemplo, fazer essa reprogramação para eu começar a ler, é a mesma coisa das redes sociais. Eu preciso começar a ter uma abstinência dela. Quem sabe a gente não vai conseguir ter uma abstinência completa porque a gente trabalha com isso, né? Mas a gente começando a diminuir
e começando a colocar um novo hábito de uma forma mais gradual, a gente, por exemplo, não consigo ler nada, então beleza, eu vou ler uma página por dia. Eu já ajudei muita gente a começar a ler assim. A pessoa que quer começar a ler, ela pensa assim, não, eu preciso ler 1 hora por dia. É aquela pessoa que quer fazer exercício, nunca fez exercício, mas quer fazer 1 hora por dia. É aquela pessoa que nunca mudou a alimentação. Do nada ela quer cortar tudo e começar a comer alface o dia inteiro. Então, como o nosso cérebro está sempre buscando isso, ele está buscando o prazer, ele está buscando guardar energia e fugir da dor, tem que começar de forma gradual. Então, a mesma coisa a leitura. Eu tô sentindo que eu tô viciado, eu tenho que entrar nesse processo de abstinência, começar a fazer menos, começar a botar um novo hábito. Tô com dificuldade de ler. Então, vou ler uma página por dia. E o segundo livro, Hábitos Atômicos, tem um gráfico lá que ele mostra qual é o principal fator para criar um hábito. Não é a qualidade do hábito, é a repetição dele. Nossa. Então, o mais importante seria fazer algo menor que seja, mas faça, né? Menor que seja repetido às vezes. Aí tem a regra dos 2 minutos. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Qualquer comportamento que você quer instalar na sua vida, qualquer comportamento que você quer transformar em um hábito, faça ele em menos de 2 minutos. E repita ele várias vezes. Por que essa regra? Porque quando eu faço em menos de 2 minutos, eu meio que transformo ele o comportamento em algo impossível de não fazer. Pô, vou ler um livro por 2 minutos. É muito difícil não conseguir pelo menos 2 minutos, né? Que eu acho que, na verdade, é o segredo de todo vício, né? Porque É o segredo de todo vício. o que acontece? O TikTok tem o vídeo de menos de 1 minuto. Roer unha, vício, também rápido. Exato. 5 minutinhos na cama, na hora de levantar, e aí rápido. vai embora. Então, acho que faz todo sentido essa questão de Faz. repetir coisas rápidas, fáceis, né? E que não tem desculpa pra não fazer. E aí o cérebro começa a ver, e aí é uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem. Se eu me comprometo a fazer 2 minutos de uma atividade, ou se eu me comprometo a fazer 1 hora de outra atividade, por exemplo, vamos pegar o exercício físico. Se eu pego assim, vou correr 2 minutos ou vou correr 1 hora. Pro meu cérebro, se eu consigo completar 2 minutos, é o mesmo prazer que eu teria correndo 1 hora. Claro, eu não vou ter os mesmos benefícios físicos da corrida e tudo mais. Mas pra recompensa, assim, de cumprir com o que eu tinha me estabelecido pro cérebro, a mesma coisa. Porque eu falo assim, eu vou correr 1 hora. Se eu corro 1 hora, beleza, trouxe a recompensa. Mas agora eu falo assim, vou começar correndo 2 minutos. Se corro 2 minutos, eu produzo a mesma recompensa. Então, por que eu vou começar transformando um comportamento que pra mim não é um hábito ainda, né? E vai contra aqueles 3 fatores do cérebro, né? De buscar prazer, fugir da dor e gastar energia, né? Se eu nunca corri, vou começar a correr 1 hora, eu vou trazer um gasto energético gigantesco, vou trazer uma dor gigantesca, porque vai ser difícil, e não vou chegar a prazer nenhum. Então, olha os 3 fatores da formação do hábito aqui, eles estão totalmente errados, né? Então, quando eu passo para 2 minutos, eu falo assim, vou fazer 2 minutos. Repito várias vezes esse comportamento. Só pode repetir rapidinho esses três pontos que você falou? Tá. Os 3 fatores da formação do hábito. O nosso cérebro, ele tem uma facilidade de transformar comportamentos em automáticos quando a gente segue esses 3 fatores. Porque o nosso cérebro, ele busca o prazer, ele busca fugir da dor e guardar energia. Então, se eu entendo esses 3 fatores aqui e eu falo assim, beleza, eu quero formar um novo comportamento que ainda, pra mim, por exemplo, exercício físico pra mim ainda não é fácil, e eu vou lá e repito uma corridinha de 2 minutos. Vou caminhar, vou correr por 2 minutos. Correu 2 minutos, parou. Pronto. Bati minha meta. Consegui. Uma micro recompensa pro meu cérebro. Quando eu vou repetindo aquilo ali, vai se transformando mais fácil, meu cérebro vai começando a liberar mais dopamina, eu fico mais motivado para fazer aquilo de novo. Então a tendência de eu repetir esse comportamento é muito maior do que eu fazer uma corrida de 1 hora ou coisa assim. Cara, isso é interessante porque quando a gente trabalha com educação financeira, principalmente na parte de planejamento, que é o primeiro passo, né? Primeiro, quando a gente vai fazer um planejamento financeiro, a gente tem que fazer a base, que é o quê? O orçamento. Saber quanto que ganha, quanto que gasta, né? Onde gasta, quanto gasta, enfim. E eu acho que essa parte inicial é a mais difícil que eu lido com os clientes, porque você ter uma rotina de você ver o quanto você gasta, onde você gasta, saber o quanto você ganha, né? Ela é difícil, por quê? Porque o resultado do investimento, ele te gera prazer, mas ele demora. Então, primeiro, você tem que ver o quê? Tu tem que ver que tu está perdendo dinheiro. Às vezes tem que ver o quê? O cartão de crédito está estando limite. Tem que sentir a dor, né? Aquele juros do rotativo do cartão, do cheque especial. Que é uma coisa que o quê? Eu acho que as pessoas que têm maior dificuldade financeira, elas não querem dar esse primeiro passo inicial porque elas têm que aceitar que existe um problema. Elas têm que aceitar que elas estão perdendo dinheiro e isso não dá prazer, isso incomoda, isso não gera prazer. E eu acho que é justamente o nosso corpo, ele pede o contrário, né? Exato. Ele muitas vezes ele nos deixa confortável com uma situação que a gente tem, a consciência, que é ruim, né? Pra manter o subconsciente tranquilo.
Essa questão de subconsciente. Tipo assim, ó, você tem consciência do problema, mas o teu subconsciente manda você deixar aquele problema na gaveta, embaixo do tapete, pra você não mexer, porque aquilo vai te causar dor. Com certeza. Eu acho que aí é o grande pulo do gato quando a gente vai falar sobre educação financeira. Porque muitas pessoas, quando vão falar sobre educação financeira, elas só falam sobre o racional. Sim. Elas vão falar sobre o racional. Então elas vão falar assim, ó, beleza, tu quer investir? Então faz isso aqui, ó. Te entrega às vezes até um planner feito ali, né? É o passo a passo, né? É o passo famoso a passo. passo a passo. Exatamente, ó, faz desse jeito e tal. E aí eu pergunto, beleza, se a gente for entender que isso é tudo racional, por que as pessoas que trabalham com finanças, por que tem pessoas que não são ricas? Elas têm todo o passo a passo ali. Por que existem nutricionistas que às vezes são acima do peso? Cara, eu conheço contador que é endividado. Contador endividado. Então, se a gente pega isso, a gente começa a entender. Peraí, mas pô, a pessoa tem o conhecimento, mas por que mesmo assim a pessoa com conhecimento acaba indo contra isso, né? O nutricionista que está acima do peso, o educador físico que não faz exercício, Sim. o contador que é endividado, porque a gente deixa grande parte da decisão humana de fora, que são as emoções. Se a gente não trabalha as emoções, se a gente não trabalha as crenças que as pessoas têm, não adianta, porque na hora que eu tô ali, tô com fome, aí eu vejo abro o iFood ali, vejo uma coisa muito gostosa, mas que vai fugir do meu orçamento. Pô, mas ali eu não tô decidindo pela minha razão, tô decidindo pela minha emoção. E é muitas vezes isso que a gente faz, a gente vai decidir por cima, geralmente, da emoção. E quem trabalha com venda fala muito isso, a venda é emocional. Então, quando a gente começa a entender que não é só o racional, a gente começa a trabalhar o todo. E aí eu acho que esse é o grande diferencial, até digo isso abertamente, que é um grande diferencial dos investidores invictos, porque trabalha esse todo. Né? Porque se for trabalhar só sobre razão, falar assim, pô, faz isso, faz aquilo, todo mundo faz e já tem muita gente que não consegue seguir. Sim, é a questão da nossa mentoria SPI, né? Que é a mentoria Seu Primeiro Investimento, inclusive que é o nosso produto principal, foi o que alavancou a gente no sentido de ser empresa, né? Ele começa justamente o quê? Cara, falar de crenças, falar de hábitos, falar daquele passo geracional, né? Daquele vô que guardou dinheiro a vida toda, mas que não subiu na vida, não teve ascensão social. E aí ele ensina pro filho dele o quê? Ó, gente como a gente não enriquece, fica pobre para sempre. Exato. Aí esse filho, às vezes, ele foi o primeiro da família a entrar na faculdade e ele pensa, não, esse emprego, essa empresa que eu criei aqui é a minha vida e o meu filho, minha filha vai ter que seguir a mesma coisa. Aí passa essa crença adiante, aí essa pessoa que foi maltratada pelo pai, querendo mandar na carreira dela, ela pega e fala, dinheiro deixa as pessoas gananciosas, o dinheiro corrompe. Aí o filho dessa pessoa vai fazer o quê? Vai ser desgarrado do dinheiro, vai gastar loucamente, não vai querer guardar dinheiro. E assim já passando esses vícios geracionais por questão de comportamento. E acho que é um grande fator aí, até a explicação da questão das crenças, né? Que muitas vezes a gente pensa que é algo meio subjetivo, né? Que, não, porque isso não afeta, isso é teoria da conspiração, ou é lei da atração, né? Muita gente fala que crença é lei da atração. Mas a gente vai ver, por exemplo, as pessoas que ganharam loterias, coisas assim, a gente tem dados que 85% dessas pessoas elas voltam para a mesma condição, às vezes até pior. Né? Então é muito legal entender as crenças. Eu sempre gosto de dar o exemplo do ar-condicionado, né? Nem sei onde é que tá o ar-condicionado aqui. Tá aqui em cima. Camuflado. Então, se o ar-condicionado está programado para 22 graus, se a temperatura da sala aumenta, o que ele vai fazer? Ele vai regular para 22 graus. Se a temperatura do lugar abaixa, ele vai aumentar a temperatura, se tiver o aquecedor, né? Para regular 22 graus. E as nossas crenças é a mesma coisa. Se uma pessoa que está programada, vamos entender assim, né? Para ter um financeiro classe baixa, vamos falar assim, se ela ganha muito dinheiro, é a mesma coisa do ar-condicionado. Pô, a pessoa está programada para 22 graus, a temperatura foi para 30. O que vai acontecer? Vai abaixar até que chegue nos 22 graus. Então, as nossas crenças, elas ditam nossa vida nesse fator também. As finanças, na saúde. E quando a gente entende isso, é que a gente começa realmente a entender que não é só o processo da busca cognitiva, mas é a busca de entender e se entender, né? E também começar a mudar suas crenças. E aí os livros ajudam com isso, os vídeos, os cursos, as mentorias também vão ajudar a gente a mudar as nossas crenças. Já que tu comentou também aí sobre isso de crença, de lei da atração, queria entender um pouco melhor de como que a mentalidade, a nossa mentalidade, por exemplo, uma mentalidade super positiva, algo de botar numa parede um folder, todo dia, por exemplo, eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu tenho uma empresa. Como que isso ajuda a gente a realmente alcançar esse objetivo? Tem alguma ligação? Cara, tem muita ligação. Eu até vou fazer uma brincadeirinha com vocês aqui. Eu vou pedir para vocês
Fechar os olhos. Olha pra sala primeiro, na verdade. Olha pra sala aí, tá? Mapeado. E acha aí onde é que tem a cor azul na sala. Acha onde é que tem a cor azul, tá? Fechou? Agora fecha os olhos. Agora eu quero que vocês me digam onde é que na sala tem a cor dourada. Bah. Na Aí lâmpada. tu me pegou. Na lâmpada. Olha aí, ó. Ele pegou. Mas a tendência é que a gente não vai saber onde é que é. Por quê? Porque a gente estava olhando pelo quê? Pelo azul. Só pro azul. Então, as nossas crenças no nosso cérebro, elas funcionam da mesma forma. Quando eu começo a mudar a minha mentalidade, por exemplo, agora eu faço, por exemplo, o mapa da Vila Extraordinária, né? O mural da Vila Extraordinária, acho que o Vitor fez também. E tem lá o mural, e as pessoas olham e falam, pô, mas tu bota aí o corpo dos teus sonhos, tu bota aí o instituto que tu quer abrir futuramente, o curso de neurociência, tu bota todas as metas de família, Deus e tudo mais. Mas por que tu faz isso? Não é meio lei da atração? Na verdade, quando a gente começa a mudar o nosso foco, a gente ativa uma região do nosso cérebro chamada sistema reticular ascendente. Esse sistema reticular ascendente ele vai começar a pegar pistas no mundo, à nossa volta, sobre aquilo que a gente tem na nossa mente. Então, como é que a gente pode perceber isso? Pessoas, por exemplo, que veem reclamação o tempo inteiro. Ela é boa em encontrar reclamação. Ela é boa em encontrar coisas para reclamar também. E quando a gente começa a fazer, por exemplo, esse mural, quando a gente começa a ter coisas positivas, botar ali pistas visuais, a gente começa a treinar o nosso cérebro para encontrar essas pistas que estejam de acordo com essa minha meta. Então, por exemplo, quando eu boto lá o meu mural lá, a questão da saúde, por exemplo, eu começo a ver aquilo todo dia, de uma forma meio que natural, eu vou começar a querer buscar sobre hábito de saúde, eu vou querer começar a buscar essas coisas. Por quê? Porque eu trouxe pistas para o meu cérebro. Então, existe uma autora que eu gosto bastante, que o nome dela é Ellen White, mas ela escreveu justamente sobre isso. A nossa mente, a gente se transforma naquilo que a gente contempla. Então, quando eu estou contemplando coisas que eu quero, minha mente começa a buscar pistas para que aquilo aconteça. Não é uma lei da atração, mas é meio que eu estou dando repertório comportamental pro meu cérebro para que eu fale assim, é isso que eu quero. Então eu começo a prestar mais atenção em coisas que vão me fazer chegar lá. Então, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo da saúde, né? Eu botei lá um cara musculoso quando eu tinha 70 quilos. Quem nunca, né? Quem nunca botou, né? Colocou o Capitão América. Exatamente, ele bateu na lata, botei o Thor Capitão também. América. Mas o que acontece? Eu tava com 70 quilos naquela época. Eu era muito magro, eu acho que o Vitor me conheceu nessa época, eu era muito magro. Uma vez eu brinco que minha namorada, a gente tava numa hamburgueria, né? E aí tava todos os amigos lá e a minha namorada ficava olhando assim pro meu pescoço, falava, o que ela tá olhando? Aí ela falou, abaixa um pouco aí, eu abaixei assim. E ela falou, não, eu queria ver tua clavícula porque eu pensei que tu era desnutrido. Nossa. Eu falei, caramba, velho, eu aqui tentando conquistar a mulher, me manda uma dessa, acho que eu vou embora, né? Então, tá de ficar no canto chorando. Então, pra ver como eu era magro, meu rosto era chupado e tudo mais. E aí eu comecei a fazer essa visualização. Falei, vou começar a visualizar. Hoje eu tô com 87 quilos. Não cheguei na meta ainda de ficar musculoso e tal, mas, cara, pra quem tava com 70 quilos, agora tá com 87, foi um processo dessas buscas, de enxergar aquilo e meu cérebro começar a falar, opa, vamos buscar pistas e formas de começar a fazer isso aqui se tornar realidade. Então, nada mais quando a gente traz essas visualizações positivas, é uma forma de eu programar o meu cérebro pro que eu quero que ele perceba. Então ele começa a perceber novas coisas. Até um exemplo disso isso acontece às vezes comigo. Vamos dar um exemplo. Eu tô olhando um carro, daí gostei desse carro. Daí agora, toda vez que eu saio na rua, eu vejo 5 carros, 3 carros. Qualquer esquina tem esse carro. Então é um bom exemplo aí também. É mais ou menos como uma mulher grávida, né? Quando tem uma mulher grávida, começa a ver em todo lugar a mulher grávida. Mas é muito interessante essa questão do pensamento positivo. Que o pensamento positivo, muito tempo, ele era considerado meio que autoajuda, né? Essas coisas. E aí, um tempo atrás, começaram a estudar sobre o pensamento positivo. Muitos autores começaram a falar sobre o pensamento positivo. E a gente percebe que o pensamento positivo ele influi diretamente na nossa resistência e também na nossa imunidade. Então, agora vamos fazer um flashback aí dos últimos anos que a gente teve de Covid. Cara, esse pensamento positivo ele afeta a minha resistência, a minha imunidade. Quantas pessoas será que tiveram a imunidade baixada, né? Por tantas notícias ruins o tempo inteiro. A gente falava, via morte o tempo inteiro. E aí a gente pega esse outro assunto dos pensamentos positivos, eles ajudarem na nossa imunidade.
Sim. Então, olha como a gente pega uma discrepância das grandes mídias e tudo mais, né? Se a gente começa a estudar isso e fala, pô, mas se eu tô num momento aqui que eu tô vivendo uma pandemia, eu preciso aumentar a minha imunidade, não baixar, né? Então, é justamente ali os momentos pra gente começar a ter pensamento positivo em vez do contrário. Sim. Né? E aí eu lembro de uma senhorinha que ela tinha 95 anos, e aí ela tava com Covid no hospital, e aí ela venceu a Covid, todo mundo foi lá, daí foi uma repórter lá entrevistar ela, qual foi a estratégia que a senhora usou para vencer a Covid. E daí ela falou, foi botar o sorriso no rosto e imaginar que ia ver meus netos de novo. Pô, muito bom, cara. Muito bom. Então, olha o poder, uma senhora de 95 anos que falava Sim, grupo que, nossa, de se o risco, idoso tem como. pegasse ia morrer, eu ouvi muito isso. E ela foi lá e deu uma aula de pensamento positivo, mas ela deu uma aula de neurociência junto, né? Sim. Porque ela mostrou ali que isso impactava diretamente na resistência e na imunidade também. Não, e é interessante porque, de novo, né? A gente fala que, pensamento positivo transforma e as pessoas já falam, isso é coisa de jovem místico, é coisa de coach, de vendedor, Coisa de coach. papo de coach, né? Esse termo que se popularizou. Depois eu vou puxar essa bola pra te falar também. E é interessante porque a gente esquece que existe o fator biológico. Né? Tu falou de reprogramação neurolinguística. Então, poxa, se o nosso corpo ele reage à forma com que a gente pensa, tem a questão do hormônio, a questão do anticorpo, tudo envolve o pensamento. Se o nosso corpo inteiro ele é programado pelo nosso cérebro, como que o nosso pensamento, nossas emoções não não faria isso também? Perfeitamente. Eu acho que aí vem aquele papo que a gente estava tendo em off também, né? Sobre a questão da educação. Se a gente tivesse uma educação emocional nas escolas, eu acho que a gente teria diminuído muito a questão de ansiedade, de depressão, de estresse, de burnout, que a gente está vendo muitos jovens tendo hoje, né? Uma coisa que antes era comum, quem sabe um adulto, quem sabe uma pessoa mais idosa, fim da vida, que começa a vir aquelas crises existenciais, começa a ter aqueles processos depressivos. Hoje a gente está vendo criança de 6 anos suicidando, crianças de 8, 9 anos participando daqueles jogos, como a Baleia Azul, que teve um tempo atrás. Que loucura a gente imaginar uma coisa dessa, né? Aí eu brinco, a gente era meio doido no tempo do colégio, mas não chegava a esse ponto. Então, se a gente tivesse uma educação emocional, as nossas crianças não seriam tão manipuladas como elas estão sendo hoje. Não teriam tantos problemas emocionais, a gente realmente conseguiria ter uma juventude mais preparada, né? Porque tem uma nutricionista, uma neurocientista francesa, que ela lançou um livro, que me fugiu o nome do livro agora, mas que ela provou que a gente está vivendo a primeira geração em que os jovens, eles são mais burros. Ela usa essa expressão, mais burros que os pais. Então a tendência de todos do nosso tempo que a gente vai passando aqui é que o filho vai ter uma capacidade evoluindo, né? Ele vai perceber os erros dos pais, vai entender aquilo ali e vai melhorando, né? E pela primeira vez na história a gente está vivendo justamente o contrário, uma nova geração que ela é mais burra que os pais. Caramba, Ângelo, você está falando que Darwin está errado? Isso também é interessante, que pelo menos toda essa parte de a nova geração tá mais burra, tá muito atrelada também ao papo que a gente comentou de dopamina, de rede social, tudo. De estar o tempo inteiro recebendo notícia constante. Pode ver até o gancho de ver coisas ruins. Sim. Por exemplo, ficar vendo notícia ruim o tempo inteiro, pensar coisa ruim o tempo inteiro, tá sempre no TikTok, no Reels, vendo a mesma coisa. E muitas vezes tu não aprende nada, né? Sim, cara, eu vou até compartilhar uma coisa que aconteceu na minha família, né? Eu tava no ano retrasado, assim, tava no sofá com vários primos meus. E assim, primo de 10, 8 anos... Alguns deles, assim, brincando com Nerf, outros jogando videogame. E tinha uma que tava no celular vendo TikTok. Aí eu, de curioso, fui ver o que tá vendo no TikTok, né? Aí tava vendo o quê? Casos de crimes reais. E a fulana de tal foi sequestrada, cortaram o braço dela, jogaram não sei aonde. Eu falei, gente, olha só, né? Não tem controle do que passa no celular de uma criança. Não tem. Aí eu falo, uma criança que nessa idade, que não tem o cérebro pronto, não tem o emocional preparado, não tem educação emocional como você falou que é necessário. Poxa, o que uma pessoa que vê... por exemplo, eu tinha medo. Tenho medo de filme de terror até hoje, Então, assim... Somos dois. Eu imagino uma criança que começa a ver crimes reais e conhece a maldade que o ser humano consegue chegar, assim, sem ter uma noção do certo e errado. Eu gosto de explicar isso, né? Nem o ser adulto ele tá preparado para ficar recebendo esses estímulos de terror, de crimes reais. E eu sempre dou esse exemplo, uma cliente minha, que eu acho que é o meu maior case de sucesso, eu sempre gosto de falar que é o meu maior case de sucesso. E eu conheço o segundo, hein? Conhece o segundo. Tá na mesa. Tá na mesa o segundo. Mas ela ela entrou lá na minha mentoria, né? Sobre neurociência, ela começou a estudar sobre a mente.
E ela tomava remédios antidepressivos há 15 anos. 15 anos ela tomava remédios em uma dose bem alta. E ela tomava e já imaginava que ela nunca ia deixar, né? E eu lembro que eu falei com a minha namorada, eu falei, minha meta é que eu ajude essa pessoa aqui a diminuir a dose dela. Que eu sei que eu consigo ajudar, se ela tiver interesse, né? Não dá pra ajudar se a pessoa não quiser. E aí ela começou a fazer os cursos, ela sempre mandava mensagem, eu respondia, ela perguntava, ela sempre via aula e perguntava alguma coisa, eu explicava. E aí, o que eu descobri? Ela adorava assistir Os Crimes Ficaram na História. Você já ouviu falar? É tipo uma série que vai contando vários crimes, assim, os crimes mais famosos, né? Como diz o nome. E assisti ela e minha namorada. As duas gostavam de assistir. E aí ela começou a entender, ela passou por uma aula em que eu falo sobre a questão dos estímulos que a gente recebe, que a gente não consegue filtrar da melhor forma possível. Por exemplo, eu tô vendo um crime que ficou na história ali, pro meu cérebro, aquele crime tá acontecendo naquela hora. Meu cérebro não distingue que isso aconteceu há muito tempo atrás. Ficção e realidade, né? A ficção e a realidade, o cérebro não entende. Então, um filme de terror é como se eu estivesse num momento de terror ali. Tá perseguindo o personagem, tá aquele momento de perseguição, é como se eu estivesse sendo perseguido. É porque o jumpscare ele existe justamente pra isso, né? Pra tu ver em primeira pessoa e achar que você... Sentir na pele. E aí é fácil de perceber porque a gente começa a ter as respostas do estresse mesmo no nosso corpo, a gente começa a suar, a gente começa a ficar tenso. E aí ela falava que ela gostava muito de assistir aquilo. E ela passou pela aula e ela percebeu que todos esses estímulos só faziam com que ela entrasse mais nessa depressão, nesse medo, nessa angústia, nessa tensão, porque o cérebro não distingue, então é como se estivesse morrendo toda hora ali com aquela pessoa na tua frente. E aí ela começou a parar de assistir aquilo. Ela falou, não vou assistir mais, a minha meta aqui, depois que eu entendi isso, eu não vou assistir mais. E ela parou de assistir isso, começou a mudar os hábitos que ela não estava cuidando muito também, começou a fazer exercício, cuidar da alimentação. E nem foi uma mudança drástica assim, tá? Não foi uma mudança gigantesca, mas ela começou a mudar algumas coisas ali, diminuir refrigerante, diminuir doce, começar a fazer algum tipo de exercício. E essa mesma mulher que tomava 15 anos remédio, que não imaginava ser capaz de tirar aquele remédio, um dia chegou no médico dela, no psiquiatra, e o psiquiatra falou assim pra ela, eu acho que a gente não precisa mais estar tomando esse remédio aqui, a gente pode começar a diminuir. E ela diminuiu, e ela chegou lá no curso, ela deu esse case, e eu comecei a chorar, porque a meta foi realizada, é emocionante tu ouvir uma coisa, 15 anos da vida de uma pessoa tomando remédio, tendo crise de pânico, tendo crise de ansiedade, tendo aqueles processos depressivos, ida e vinda. Cara, é muito tempo, 15 anos. E aí, esse tempo agora, pouco atrás, ela falou, meu psiquiatra quer tirar o remédio. E aí, mas tudo isso veio da onde? Veio da mudança dos hábitos, mas também de entender isso. Pegar esse programa, por exemplo, de morte, crime, toda hora que a gente acaba vendo isso de uma forma muito fácil, e começou a mudar isso. E o cérebro dela começou a ser reprogramado, que a gente chama de neuroplasticidade. Nosso cérebro é plástico, então se ele foi programado de uma forma, a gente também consegue reprogramar através do estímulo, da intensidade e do tempo certo. Analisar os gatilhos que Analisar tem, os gatilhos, né? exatamente. E tentar ver o que está mudando a percepção ali da tua vida. Da né? minha vida, exatamente. Acho que esse é o ponto-chave. E aí a gente chega nessa questão, de novo, que a gente estava falando do TikTok, do Kawaii, tem vários aí. E a gente vê muitos estímulos de pornografia. Cara, eu tinha sobrinho que uma vez a gente pegou ele lá, ele tava rodando ali, aparecia mulher pelada. E tem algumas plataformas, não vou ficar citando o nome de plataformas aqui, mas que tá cada vez mais explícito isso. Não é mais uma questão assim da pessoa de biquíni, não, a pessoa sem roupa mesmo, a mulher ali, às vezes até trazendo alguns estímulos sexuais mesmo. E aí a gente pega as crianças, como é que a gente vai ter o controle sobre isso? Tu não tem mais controle. Complicado. Sim. Tu não tem controle. Eu notei isso aí de gatilho com uma rede social, né? Que vivia aparecendo conteúdo adulto que acaba te levando pra pornografia. Com certeza. Tu olha ali, aí tu fala, pô, vou abrir aqui um sitezinho. E sempre acabou sendo um gatilho pra isso. Perfeito. E quando a gente identifica o gatilho, é a melhor coisa que tem, né? É muito bom porque a gente começa a poder se defender, né? Porque, assim, quando a gente tem, por exemplo, eu tenho essa questão da pornografia, eu já tive esse comportamento por muito tempo que eu lutei com ele. Então eu sei que eu não sou trouxa, né, de ficar me expondo a gatilhos que eu sei que vão existir. Porque se eu ficar me expondo a gatilhos, a tendência de eu conseguir segurar a rotina, né, que daí vai falar no livro do hábito ali, o gatilho, a rotina e a recompensa. Cara, se eu me expor ao gatilho, vai ser muito difícil eu segurar a rotina. Sim. Então eu preciso mapear meus gatilhos ali pra eu começar a evitar eles. Ou quando eu tiver eles, eu mudar a rotina, que é também o que fala lá no livro do Poder do Hábito, né? De eu entender, o que tá me levando para aquilo e, primeiro, mapear meus gatilhos, me afastar deles e também mudar
a rotina, mas a tendência da gente conseguir mudar a rotina, por exemplo, num vício assim de pornografia, é muito difícil. É muito difícil. Sim, eu conheço um padre que tem uma frase muito boa que fala assim, ó, pecado contra a castidade não se enfrenta, se foge. Se foge, exatamente. Então, cara, falando que assim, fugir de hábitos maus, né? Pô, se tu pegasse uma pessoa que ela tem vício digital, que hoje eu acho assim, eu acho que o vício digital não só ele existe em si mesmo, como ele é uma porta de entrada para outros vícios. O que você falaria para uma pessoa que fala assim, Ângelo, eu tenho o vício X e ele vem pelo meio digital, assim, o que eu posso mudar na minha vida, no meu hábito, no meu dia a dia, para eu adquirir bons hábitos e buscar os meus objetivos? Cara, eu acho que o primeiro ponto que eu falaria é para começar pequeno. Comece pequeno. Eu acho que se a gente já entendeu na questão não é pra jogar o celular fora não vai jogar o celular fora, porque a tendência é que não a gente vai deletar tudo, né? Exatamente. Então, se a gente for ver, a gente tem que mais ou menos olhar como é tratado um viciado mesmo. E quando a gente vai ver lá o viciado, geralmente quando eles vão fazer esse processo, né, de tratamento e tudo mais, eles geralmente não tiram a droga totalmente. Eles vão diminuindo as doses, né, para que a pessoa não tenha uma reação violenta ou tenha uma reação extrema. E aí a gente pega e a gente vê essa mesma reação que um drogado tem com as pessoas que a gente tira o celular. Olha pra uma criança quando tira o celular dela, qual é a reação que ela tem? Ela fica brava. Eu tava num restaurante ali no shopping, e daí tinha uma criança lá mexendo no celular, tava viciada assim, olhando pra baixo, mexendo. E aí a mãe chegou e falou, não, agora não é mais. E a criança começou a berrar, gritar e bater assim na mãe e tudo mais, e a mãe foi lá e devolveu. E aquilo ali é uma reação totalmente animal, assim, é como tu tirar uma ração de um cachorro quando ele tá com fome. Ele vai te morder. Vai te morder, ele não vai pensar. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente tem essa mesma reação. E aí a gente começa a perceber realmente como a gente está viciado. Começa a ficar mais estressado, começa a ficar com mais impulsividade. Então a melhor forma de a gente começar é o que há, né? É começar a fazer literalmente o detox digital. Eu gosto de... Até eu estava numa palestra de um amigo meu, o Eduardo, ele fez uma palestra muito legal sobre distrações, sobre redes sociais. Tem um aplicativo aqui no iPhone que a gente vê quanto tempo que a gente está usando ele. Aí eu fui olhar, o meu deu 8 horas. E eu falei, caramba! Né? Mas claro, a gente também trabalha com isso, a gente está sempre procurando ali, né? Tá sempre entrando em contato. Mas eu mesmo me surpreendi. Eu acho que isso também é uma boa para o pessoal que está de casa aí ouvindo, para a gente poder também ter essa noção. Olhar, abre aí no seu Android, no seu iPhone, e veja quanto tempo que você passa por dia nas redes sociais. Eu acho que provavelmente você vai se assustar. Eu me assustei quando eu vi 8 horas lá, por mais que eu sei que eu tô trabalhando com isso, que eu tô sempre ali aberto de alguma forma. Eu falei, 8 horas do meu dia? Cara, 8 horas é muito tempo do meu dia. Né? É muita coisa. Até já um gatilho que tu comentou de você mesmo vendo isso. Eu vou dar o meu exemplo. Eu trabalho no computador, fico o dia inteiro no computador, todos os dias. E se eu quero, por exemplo, estudar alguma coisa, vou estudar no computador. Tem um lazer, por exemplo, gosto de ver uma série, gosto de ver um filme, gosto de jogar algum jogo, computador. Então, basicamente, todo o meu dia tá no computador. Se eu preciso estudar, eu vou pro computador. Se eu trabalho, eu vou pro computador. Eu tenho um negócio próprio, eu vou fazer uma reunião no computador. Então, como que eu consigo botar, nem que seja um pequeno hábito, para me ajudar a fazer esse detox que tu comentou? Então, aí é aquele ponto, né? É sempre a gente tem que entender a forma como a gente trabalha, que daí a gente vai entender como é que vai ser o nosso descanso. Eu gosto dessa frase. Aquele cara que trabalha, às vezes, o dia inteiro ali na mão, que ele tá naquele... falando com pessoas o tempo inteiro, que a pessoa não trabalha com telas, né? Se a gente pegar alguns casos mais... Hoje é muito difícil, né? A gente pegar pessoas que não trabalham com telas. Mas, às vezes, a gente pega aquelas pessoas que estão trabalhando o dia inteiro, quem sabe numa roça, quem sabe alguma coisa. Pra elas é bem tranquilo ela chegar no final do dia e lá assistir uma televisão. Pra ela, tá show. Passou o dia inteiro fora. Agora, a gente que trabalha no digital, a gente é imprescindível que a gente tenha alguns hábitos, né? E comportamentos que sejam fora da tela. A gente é o oposto, né? Então, enquanto a pessoa que está ali, trabalhou o dia inteiro fora de uma tela, descansa na tela, a gente que trabalha na tela, a gente tem que descansar fora dela. É meio que um processo lógico, né? Então, se eu tenho dificuldade, por exemplo, né, de botar esse novo hábito fora da tela, por exemplo, pegar aquela regra dos 2 minutos. Se eu tô com dificuldade, eu sei que precisava fazer um exercício, sei que precisava correr. Cara, vou então fazer, 10 abdominais aqui, ou fazer 20, ou fazer 2 séries de 10, começar a pegar pequenos hábitos em que eu possa me tirar dessa tela. Porque a tendência de eu já estar viciado é muito grande. Porque quando eu trabalho com isso o tempo inteiro, a tendência de eu conseguir sair é muito mais difícil. Porque eu vou estar sempre buscando alguma coisa ali. Eu digo por mim mesmo, né? Eu também, quando meus amigos gostavam lá, Ângelo, vamos jogar um jogo aí. Eu não sou aquele cara que joga jogo sozinho, mas quando os amigos chamam, vamos dar uma risada, né? Gosto de ligar o Discord, né? Dar uma risada.
Mas eu também tenho que cuidar com isso, porque pra mim é um gatilho muito rápido ali. Eu já fui também viciado em jogos, então, cara, é muito gatilho ali. Eu começo, de repente, tô jogando ali, de repente tô 3 horas ali. Não, e o jogo é perigoso porque ele é full screen, né? Ele não te mostra o relógio. Ele não te mostra o relógio, tu só tá vendo o jogo ali, de repente já tá 3 horas. Então, pra gente, eu comecei agora a fazer pedal, foi também difícil pra mim no início, né? Eu comprei a bicicleta, pô, tinha dia que eu não queria pedalar. Agora quando eu não pedalo, eu já fico triste. É louco, né? É louco pensar isso. É o mesmo papo da academia, né? É o No mesmo início papo da tu odeia. academia, exatamente. Depois de algum tempo ali, pô, se eu não vou pra academia, agora fica triste, tá faltando alguma mal, coisa. né? Exatamente. E é muito interessante entender isso, porque quando a gente olha pra academia e fala, pô, mas é algo tão doloroso, né? Cara, o nosso cérebro, quando ele se habitua a um comportamento, ainda mais quando é um comportamento assim, por exemplo, da saúde, porque o exercício físico ele começa a liberar uma descarga hormonal, uma descarga de neurotransmissor no seu cérebro do prazer, do bem-estar. Então, quando a gente passa daquele primeiro limiar que tem ali, que realmente a primeira semana, o primeiro mês ali, é um processo doloroso, tu faz exercício, sente dor, gasta muita energia. Cara, mas depois que tu passa disso, tu começa a sentir aqueles neurotransmissores daquela química do prazer, Recompensa, né? tu fica viciado naquilo. Então eu vejo muitas vezes as pessoas falando isso, pô, mas eu não sinto prazer na academia. É porque nunca passou esse limiar desse período. Sim. Porque quando tu passa e o teu corpo começa a ter essas recompensas, começa a liberar esses hormônios, esses neurotransmissores, você vai sentir o prazer e o bem-estar. Porque a gente tá falando num processo químico aqui. E aí, é interessante a gente pensar isso porque a gente pode daí se viciar na academia. Sim. Se viciar na academia, se viciar na bicicleta, se viciar na corrida. Um hábito bom, né? Um hábito bom. E é interessante porque a gente consegue... Um estudo mostrou que tinha pessoas que eram drogadas, aí começavam a ir nos Alcoólicos Anônimos para fazer o tratamento, e elas se viciavam em ir nos Alcoólicos Anônimos. Nossa, aí no encontro... Eram viciados em ir no encontro dos Alcoólicos Anônimos. Aí deixaram de se viciar na droga, começaram a ser viciados. Então a tendência do nosso cérebro é se viciar em tudo aquilo que produz prazer. E aí quando a pessoa, por exemplo, ia lá, compartilhava, via outras pessoas compartilhando, acabava tendo prazer naquilo e começava a se viciar naquilo. Então quando a gente começa a mudar esses hábitos, começa a chegar a esse prazer, a tendência é o hábito virar muito mais forte. Pô, sensacional, cara. E isso encaixa completamente na parte de investimentos, porque, por exemplo, tu pega uma pessoa, até uma pessoa que tem o hábito de investir mensalmente, né? Mas quando a gente vai dar um passo a mais, a gente falou da pessoa que não tem a mínima noção ou comportamento, hábito de investir, começa na parte orçamentária, e a gente vai pegar uma pessoa que já está investindo, por exemplo, em renda fixa, né? Só que vamos ser sinceros, renda fixa não dá estímulo nenhum. Né? Então, essa porta já é difícil porque renda fixa não dá estímulo. Você guarda dinheiro lá todo mês, tem um rendimento que já entra junto com o principal, né? Então tu já vê aquela soma, mas tu não vê aquele rendimento saltando, aquela diferença, né? E quando a gente vai migrar de rendimentos de renda fixa para renda variável, a maior dificuldade é justamente o quê? Você compra uma ação hoje, vai passar um dia, o que vai acontecer com aquela ação? Cai. E aí a pessoa faz o quê? Ela fica nervosa, ela vende, ela manda mensagem pro consultor financeiro, ela começa a abrir o home broker, né, que é a plataforma de negociação no fim de semana, e fim de semana nem tem oscilação de bolsa, não tem negociação no fim de semana, a pessoa abre o home broker no fim de semana para ver quanto rendeu, mas não tem rendimento no fim de semana. E é por isso que eu sempre indico assim, ó, quando você vai fazer um investimento de renda variável, a não ser que você assim, tenha feito um mega curso, se você fez o serviço de Wealth Planner dos investidores invictos, se você tenha feito a mentoria SPI, se você quer começar a dar o primeiro passo na Bolsa de Valores, eu recomendo fundos imobiliários. Justamente por quê? Porque o fundo imobiliário ele vai ter aquela oscilação de renda variável, mas ele vai te dar uma recompensa a curto prazo para te incentivar a investir mais. O quê? Você vai investir em um fundo imobiliário, vai comprar uma cota, ele vai oscilar a cotação durante o mês, e depois de um mês vai fazer o quê? Te pagar um rendimento, te pagar um dividendo que vai cair na tua conta. E por mais baixo que seja esse valor, você receber uma notificação que vai poupar no seu celular dizendo que você ganhou dinheiro, cara, aquilo te incentiva a você investir no mesmo mês e fazer aquele hábito se repetir todos os meses até o número ir crescendo. Cara, é uma recompensa gigantesca, né? Eu acho que, por mais que no início ali, né, a gente vê, cai ali, R$1, 80 centavos, né? Muitas vezes a gente olha e a gente começa a fazer começar a levantar, né? Pô, mas eu investi isso, eu tô ganhando só isso. Mas, de novo, quando a gente começa a romper essa barreira inicial e a gente entra naquele processo, né, que a gente fala da bola de neve, começa a produzir ali, aí eu posso me viciar também nisso. E eu vejo, não sei se vocês são, né? Mas é um vício bom. É um vício ali de falar, pô, chegar quando a gente chega num processo, a gente fala assim, pô, será que eu compro uma pizza? Ou será que eu invisto... Compro uma ação. Compro uma ação, compro um fundo imobiliário. A gente começa a fazer essa comparação e a gente fala, pô, acho que eu vou investir aqui no fundo porque daí daqui a pouco o fundo... Vai as ações pagar uma estão pizza, pagando né? minha pizza, né?
Então, quando a gente começa a ter essa mudança de pensamento, a gente começa a vencer essa barreira inicial, que ali no início às vezes não traz o prazer, mas começa a repetir, o cérebro começa a se viciar até nisso. E a gente pode também se viciar em virar um bom investidor com os investidores invictos. Com certeza. Não, cara, e tem esse viés, assim, cara, eu ainda vou te chamar mais uma vez pra falar de vieses, que eu acho outro tema super interessante a gente falar, né? Mas é o viés da comparação também, né? Você consegue comparar... É que eu ia comentar, Exato. cara. Pode falar. Tu não consegue ver tua evolução, né? Por exemplo, eu tô há 1 ano e meio na academia, um ano e meio, e aí a gente tá no Insta, fica vendo aqueles cada bombado, sarado, e fica pensando, pô, como é que eu não fico assim, né? Meu Deus, cara. Eu acho que acontece a mesma coisa com investimento. Tu vê gente com muito dinheiro, tu fica, pô... Nunca vou chegar lá. Ele fez algo errado. Sim. Não tá certo isso. Por que o meu rendimento aqui não tá subindo e o cara que nasceu rico aqui tá conseguindo as coisas dele? Esse caso de comparação acaba dificultando muita coisa e é um caso que eu vejo em mim, entende? De não se sentir bem mesmo tendo resultado, entende? Fora que isso daí também entra em uma crença que ele mesmo falou, que é o dinheiro vem de pessoas ruins. O dinheiro é ruim. Então, por que ele tá muito rico, mas ele tá rico porque ele fez algo errado? Ele veio de algo errado. Então, também é um bom ponto interessante. Uhum. Eu acho que esse ponto, até trazendo de novo essa questão da comparação, acho que esse é um dos maiores males, né? Que um dos males, na verdade, né? Uhum. Que o advento das redes sociais trouxe, né? Porque a gente começa a rodar Instagram e começa a ver as pessoas felizes, né? Por que ninguém vai postar uma foto da pessoa depressiva? Ninguém vai postar uma foto aqui, tive uma crise de pânico chorando aqui. Ninguém vai postar isso. Ninguém vai postar, nossa, esse mês eu rompi meu limite do crédito, tô devendo. Não vai postar isso. A pessoa não vai postar quando brigou com a esposa, quando brigou com o esposo, brigou com o filho. Não vai postar isso. Vai postar quando ela tá feliz, quando ela tá ali curtindo o momento. E aí o que a gente vê nas redes sociais? A gente vê momentos. Uhum. E aí a gente compara esses momentos das pessoas com a nossa realidade. Então o que a gente faz? A gente pega um recorte da vida da pessoa e traz pra minha vida toda. A gente não olha a vida inteira da pessoa com a nossa vida inteira. A gente vê um recorte. E aí a gente começa a pegar isso, pô, mas essa pessoa tá lá... É o famoso exemplo, né? Pô, uma amiga nossa chegou, foi numa praia, tava lá, pô, uma praia legal e tal, e aí curtindo e tal, de repente abriu o Instagram, viu, pô, mas a minha amiga tá viajando lá em Noronha. E daí, de repente, aquela praia que era maravilhosa, linda, já não era mais tão legal, porque, pô, tá em Noronha e eu tô aqui. Falou isso pra gente, né? A gente, pô, mas tu tá pegando de novo, pegando um recorte da vida da pessoa, comparando aqui. E aí o que a gente faz? A gente pega aquele momento que era pra ser maravilhoso, e o momento não é mais tão bom, porque daí eu tô olhando, pô, mas eu tô aqui, mas a outra pessoa tá lá. Então esse viés da comparação, ele é muito perigoso, na verdade. Até a gente que tá nesse processo de rede social, a gente tá crescendo, quer atingir mais pessoas. Se a gente começa esse processo de comparação, pô, mas hoje meu perfil tem 101 pessoas. E aí eu falo, pô, mas aquele outro cara lá tem 1000, pô, mas será que é isso mesmo pra mim? Então essa tendência de comparação, ela é muito perigosa. A gente tem que se entender que se a gente fosse comparar com alguém, a gente tem que se comparar com a vida inteira da pessoa, e não só com o recorte que muitas vezes a gente vê em rede social, né? Show de bola. Cara, pra ir encerrando o nosso podcast, se tiver mais algum tema que queira levantar, eu quero fazer 3 perguntas pra ti, cara. Manda ver. A primeira delas é uma pessoa que você admira e por quê? Cara, eu vou... né? Eu acho que tem tantas pessoas aí, mas eu acho que eu vou trazer aqui o Wesley, dessa vez. O Wesley. Eu acho que quando eu peguei, né? Não um recorte, né? Que a gente só vê o recorte de sucesso, mas quando a gente vê toda a história, eu me identifico muito. Não com a parte que ele bebia, com essa parte toda, né? Que ele fala abertamente, por isso que eu tô falando aqui. Mas se tu for ver ali antes, ele não tava nem aí pra nada, bebendo o tempo inteiro, com os amigos que não queriam nada com nada. E eu muito tempo fui assim, né? Então, há muito tempo eu só queria jogar bola, não queria estudar, não tava nem... Ficava jogando videogame, alguns amigos meus estudavam, mas eu ficava na roda dos que não estudavam, que estavam nem pra nada. E chegou um momento da minha vida que eu falei, pô, eu acho que eu não vou dar certo, cara. E foi justamente mais ou menos esse pensamento que ele teve. Daí ele falou, pô, eu tenho que tomar alguma decisão na minha vida aqui, eu tenho que mudar alguma coisa. E ele foi e encontrou através do estudo, através da neurociência esse processo. E eu me percebo muito assim também, que eu me encontrei através da neurociência. Que eu comecei a estudar no meu comportamento, olhei pra trás, vi todas as besteiras que eu fiz,
Muito de besteira, percebia que eu era extremamente carente, buscava carência em mulher, buscava carência nos amigos, e a gente vive hoje uma geração muito carente, e eu percebia que eu tô fazendo as coisas pelas pessoas, pela aprovação das pessoas, não tava fazendo por mim. E todo esse processo ali de falhando, chegava um momento que eu entrei na neurociência e eu falava, será que eu vou ser capaz de um dia falar sobre isso? Eu falei muito bem nesse pensamento. Será que alguém vai querer ouvir eu falar sobre neurociência algum dia na minha vida? Mas eu, que era o cara, não fazia nada, só jogava bola. Então, começou essa batalha de identidades, né? Que elas vão acontecendo. E hoje poder estar aqui, tendo essa oportunidade, e ver o Wesley também, que fez esse processo, eu acho que é uma pessoa que eu admiro justamente porque é uma pessoa que não esconde um passado errado e admite que estava errado, mas que aprendeu com ele. Porque eu acho que não existe um glamour que as pessoas fazem através de uma história negativa. Eu acho que não é uma questão de um glamour, mas é para explicar o seguinte: se eu conseguir fazer isso, é porque você consegue também. Superação, né? Superação. Eu acho que é um processo de entender assim, meu passado não define meu futuro. Se eu fui ontem uma pessoa, se até ontem, antes de eu entrar aqui nessa sala com vocês, ou se desde ontem que tava aqui ouvindo, até ontem eu tava fazendo besteira, tava enchendo minha cara de cerveja, ou tava na pornografia, ou sei lá, sou uma pessoa que briga muito, viciada em redes sociais. Cara, o passado, até esse momento, ele não define meu futuro. Eu posso simplesmente pegar uma decisão aqui, tomar uma decisão agora que vai mudar minha vida inteira. Seja uma decisão de começar a fazer exercício, seja uma decisão de começar a ajustar meu sono, seja uma decisão de começar a investir. Uma pequena decisão ela pode mudar totalmente a história. A gente muitas vezes perde essa noção de como uma decisão ela tem um impacto tão grande. Cara, sensacional. Sensacional. Muito boa resposta. Segunda coisa, cara. Acabei de te fazer um Pix de R$1 milhão. Olha aí. O que você vai fazer com esse dinheiro? Cara, contrataria os investidores Invictus para me ensinar a mexer com esse dinheiro. Mas brincadeiras à parte, é mais ou menos isso. É exatamente isso. Eu usaria esse dinheiro como uma moeda de troca, que é o que a gente estava falando aqui antes, para aprender a como investir esse dinheiro. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito na minha vida, e eu quebrei muito a cara por isso, é que eu sempre quis fazer as coisas sozinho. Sempre. Eu falo assim, não, eu vou dar um jeito. No futebol era muito assim. No futebol às vezes até dava certo, né? Porque era eu comigo mesmo, vou treinar mais, vou fazer isso mais. Só que quando chega pra gente realmente vencer um limiar ali que a gente bate, eu acho que a gente sempre bate num teto. Existe aquela frase, a mente que criou o problema não é a mesma mente que vai resolver ele. Então se eu cheguei num problema, se eu bati de cara num problema, minha mente que criou esse problema. Então não vai ser minha mente que vai resolver ele também. Então esse processo de eu entender que eu preciso me juntar com pessoas melhores, de estar rodeado de pessoas que sabem mais que eu em vários assuntos, seja em finanças, que são vocês, muitas coisas vocês também sabem muito mais do que eu, né, através dos estudos que vocês tiveram, mas entender que o meu dinheiro ele é uma moeda de troca para que eu obtenha conhecimento. Eu sozinho, se eu pegar R$1 milhão hoje e querer investir por mim mesmo, eu não vou fazer a melhor escolha. Vou botar tudo na poupança. Não, tô brincando. Na poupança. Sem poupança. Sem poupança. Mas, brincadeiras à parte, eu não vou saber investir. Então, é muito importante eu usar isso como moeda de troca para que alguém que tenha mais conhecimento e que já tenha investido R$1 milhão, ou que esteja nesse processo de investir dinheiro constantemente, vai poder me trazer a melhor solução possível. Cara, sensacional. Eu já vou puxar essa tua deixa aqui para fazer um jabá, né? Porque durante os últimos 3 anos, a gente se apoiou num serviço de mentoria, né, onde a gente ensinava as pessoas a investir, então desde a parte comportamental, parte técnica, estrutura de carteira, etc. Tudo aquilo que legalmente a gente poderia fazer, né, diante da limitação de se filiar em instituição financeira, questão de certificação, etc. Né? E hoje a gente conseguiu evoluir, dar um passo à frente no tipo de serviço que a gente oferece, porque a mentoria SPI ela é um conhecimento, ele é um curso. Eu vou te ensinar a fazer aquilo. Mas a gente sabe que existe também aquelas pessoas que conseguem aprender e tem a dificuldade de formar o hábito porque a gente tem essa limitação de acompanhamento. A gente tem vários alunos, se acompanhar, sempre ir lá puxar a orelha, guardou dinheiro esse mês, fez a planilha, né? Então, é uma limitação que a gente tinha por questão de escopo. Hoje a gente fez uma parceria com a Tech Finance, então a gente adotou essa plataforma de consultores financeiros, onde a gente consegue oferecer um serviço de Wealth Planner, né? Que é um modelo americano, que já existe nos Estados Unidos já há vários tempos, mas veio recentemente para o Brasil. E é um serviço que justamente consegue fazer com que nós, consultores financeiros, tenhamos acesso para ajudar o cliente de uma maneira holística. Então a gente vai desde a parte orçamentária, questão de seguros e proteções, investimentos,
acesso a carteiras de crédito. Então, aquele ponto que antes era só orçamento, investimento, no sentido de te ensinar e te vira, agora a gente tem uma plataforma licenciada, vinculada a instituições financeiras, que vão estar lá e vão poder te colocar junto com a gente. E nisso a gente consegue acompanhar a carteira de investimento, a gente consegue passar recomendação, porque tem uma asset por trás e ela vai mandar o material pro cliente, consegue ter acesso a hub de crédito, hub de seguros. Então a nossa vida financeira é uma casa. A gente precisa da base, né, que é a questão orçamentária, dos muros, que é a questão das proteções, seguros e previdências, a questão dos investimentos, né, que é a construção dessa casa, e o crédito, que é para aumentar, né? Conforme a gente vai aumentando nosso patrimônio, a gente precisa de uma alavancagem financeira, seja para você alcançar um sonho, um negócio, enfim. A gente consegue hoje oferecer essas 4 vertentes da vida financeira. Perfeito, perfeito. Eu acho que trabalhar justamente o humano como um todo, e não só como uma máquina que a gente vai lá e programa uma ação de investir, de guardar, investir, é o que realmente produz a mudança comportamental, não só de curto prazo, né? Porque acho que a gente vê hoje muito isso, as mudanças de curto prazo, né? Aquela pessoa que fala, não, o início de ano acho que é o mais propício, né? Sim. Vou começar a academia, vou mudar minha dieta, vou ter meu momento com Deus todo dia, vou fazer isso, vou encontrar o amor da minha vida. E aí tem outro estudo que mostra que geralmente ali quando vai ali no 3º, 4º mês do ano, todas essas metas de virada de ano já se foram, se né? foram, não existe mais. Então isso. trabalhar isso todo eu acho que é muito importante. Show de bola. E cara, por último, um sonho a se realizar. Sonho a se realizar. Quando eu entrei lá atrás, eu acho que para estudar sobre neurociência, para estudar sobre coaching, eu tinha um sonho de abrir um instituto, né? É um instituto com a minha namorada. Em breve, né? Noiva. Novidades em breve. Muito bom. Casada. Em breve esposa. Todo namoro existe pra acabar, né? Existe pra terminar, exatamente. Ou Se em casamento... você pretende namorar pra sempre, algo tá já errado. Tá uma coisa errada. Mas a gente tinha esse sonho do instituto em que a gente pudesse trabalhar de forma holística. Exatamente isso que a gente estava falando aqui com as pessoas, né? Ela é enfermeira, ela se especializou na área de medicina da saúde de vida, se especializou em várias áreas da saúde. E agora está também buscando curso de naturopatia, então ela é, né, um monstro aí da questão da saúde. Top. Um beijo para você. Então a gente tinha esse objetivo de abrir esse instituto onde eu pudesse trabalhar a questão de hábitos, pudesse trabalhar sobre a questão da neurociência, ensinar sobre o cérebro, que é muito importante as pessoas terem esse conhecimento do cérebro, né? Que a gente possa se munir das ferramentas necessárias para que a gente não seja apenas um refém ali, né, das emoções, um refém das redes sociais, ser manipulado. Então a gente tinha esse sonho de poder ter um lugar específico que a gente consegue levar as pessoas lá e que a gente possa fazer esse tratamento completo. Que chega uma pessoa lá, não, meu problema é com redes sociais, meu problema é com um determinado vício, meu problema emocional, que a gente possa estar lá e que a gente também possa reunir uma equipe, né, de pessoas que a gente consiga trabalhar o todo. Não que seja aquele processo que, trabalho isso aqui, agora eu te mando para outro profissional, e daí a pessoa fica olhando de um lado para o outro. E aí muitas vezes a gente pega vários profissionais que eles não estão unidos, né? Que um tem uma linha de pensamento, outro já tem outra, daí manda um psiquiatra que acha uma coisa, manda um psicólogo que acha outra, e manda um nutricionista já fala uma coisa e faz outra. Então se a gente puder ter essa unidade no tratamento da pessoa, eu acho que é o que mais vai produzir esse resultado. Então, se Deus me trouxe para falar sobre neurociência e ela tá ali para falar sobre enfermagem, saúde de vida, a gente se uniu para que a gente possa ampliar essa mensagem de saúde para as pessoas. Cara, sensacional. Parabéns pelo teu trabalho, cara. Tamo junto. Um sonho aí muito nobre. Lindo demais, Isso aí, cara. Então, por hoje ficamos por aqui. Eu quero agradecer o Ângelo. Quer deixar uma mensagem final pro público? Olha, eu acho que eu vou deixar a mensagem que eu carreguei comigo por muito tempo ali, que acho que foi minha virada de chave, que é o que a gente já falou nesse podcast, mas é que o nosso passado não define o nosso futuro. Então, um tempo atrás, antes de eu começar a entrar nessa busca do autoconhecimento, nessa busca da neurociência, eu era um cara afundado em pornografia. Vivi processo de depressão, de ansiedade, de pânico, de estresse, todos os problemas emocionais que você pode imaginar, eu passei. Então, eu sei na pele o que é sentir isso. E chegou um momento ali que a pornografia ela vai destruir nossa identidade, ela vai fazendo a gente se sentir cada vez mais culpado, cada vez mais sujo, cada vez mais incapaz de fazer as coisas. A gente começa a sentir vergonha, começa a sentir todos esses sentimentos ruins e ela vai literalmente destruindo a gente. E existem estudos na neurociência que mostram que o nosso cérebro é literalmente deformado. A pornografia deforma o nosso cérebro.
E eu imaginava que eu não seria capaz de poder chegar e falar sobre neurociência, que eu não seria capaz de mudar meus hábitos, apesar de que eu já cheguei a jogar futebol, joguei na base Figueirense, mas teve um momento depois da minha vida que eu entrei nesse vale, né, que me trouxe todos esses sentimentos. Então, queria falar que o seu passado não define o seu futuro. E eu gosto de ter essa noção de que a gente muitas vezes está 1 ou 2 decisões de mudar completamente a nossa vida. E essa decisão que eu tive lá atrás, de falar assim, não, peraí, eu não tô fadado a ser essa pessoa que se sente culpada, que se sente com vergonha, que se sente incapaz, eu não tô fadado a isso. E teve essa virada de chave também existe para você. Se você começar a entender sobre o seu cérebro, seu comportamento e ter essa esperança, que eu acho que é o grande fator humano, eu acho que é a gente ter essa esperança. Se a gente tira a esperança de uma pessoa, a gente vê ela sucumbir. Mas quando a gente coloca esperança numa pessoa, a gente vê essa pessoa virar a melhor versão dela. Então, que o seu passado não defina seu futuro e que você possa tomar as decisões certas a partir de hoje, que você pode mudar completamente sua vida, transformar tanto você quanto as pessoas à sua volta. Sensacional, cara. E para você que está nos assistindo, eu espero que você tenha gostado. Eu te desejo muito sucesso e até o próximo episódio.